Bom dia, feliz sábado. Mais uma vez estamos aqui na casa de Deus para, mais uma vez, podermos adorar. Ainda nós estamos restritos, a igreja ainda está fechada por enquanto, mas em breve estaremos reunidos todos aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Bom dia para você da Igreja Central de Campo Largo, para você da Igreja do Rincão, para você da Igreja de Vila Elizabeth, da Igreja do Itaqui. Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez de meio virtual para adorarmos o nosso Deus. Eu não sei como é que foi a sua semana, mas certamente Deus derramou bênçãos sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Que bom que estamos reunidos mais uma vez, né? Vamos louvar o nosso Deus, vamos engrandecer o nome dele. Será pregada a mensagem vinda do céu para o seu coração, para o meu coração. E não podemos deixar de dar a mensagem a respeito das curtidas e do compartilhamento da nossa rede social. No Facebook, no Instagram e também no YouTube. IASE de Campo Largo. Que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa comentar, para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. Vamos, aonde você estiver, vamos curvar a nossa fronte para falar com o nosso grande Deus. Curvamos a nossa fronte. Santo e maravilhoso Deus, Pai eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia. É diante de Ti que nós estamos, o Deus único e verdadeiro, Senhor. Queremos agradecer a Ti, Senhor, por mais uma semana de vida que o Senhor nos concedeu. Agradecer a Ti por mais uma semana de bênçãos que o Senhor derramou sobre a nossa vida. Senhor, queremos agradecer a Ti por podermos, mesmo que de meio virtual, podemos estar aqui louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Senhor. O Evangelho está sendo pregado. A mensagem está sendo levada, Senhor. Que o Senhor possa usar as redes sociais, Senhor, para chegar mais longe do Teu Evangelho, Senhor. E isso, a mensagem de Cristo Jesus seja levada ao coração das pessoas, Pai. E que mais pessoas possam, Senhor, entregar a sua vida para Cristo Jesus. Que Teu Santo Espírito seja derramado, Senhor, sobre todos aqueles que vierem assistir essa mensagem, Senhor, sobre o pregador dessa manhã, Senhor. Que nosso coração seja um coração grato, Senhor, a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor. É no nome daquele que reina e vive eternamente, no nome de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Provai e vede. História de hoje: abelhas. Eu sou Luzia Cismeiro e este é o meu esposo Antônio Cismeiro. Somos adventistas há muitos anos e vivemos na cidade de Presidente Venceslau, em São Paulo. Nossa paixão pela natureza nos levou a uma atividade muito abençoada por Deus. Somos apicultores e tratamos as abelhas como se fossem nossos milhões de filhos. Embora tenhamos essa relação familiar, as abelhas não gostam de serem molestadas. E para conseguirmos o tão precioso mel, necessitamos de cuidado redobrado, manejo sustentável das colmeias e o uso de roupas especiais, pois nossos supostos filhos nos atacam de forma implacável. Somos considerados pequenos produtores, mas temos uma média anual de produção de 4 toneladas. Toda essa colheita de mel se deve ao nosso grande comandante e Pai da eternidade, Deus. Somos seus administradores e reconhecemos que Ele nos paga um grande salário para cuidar de suas coisas e devemos devolver fielmente a parte que Ele nos pede. Em todos esses anos, presenciamos verdadeiros milagres e por isso temos a certeza de que Deus cuida da nossa vida e dos 2 milhões de abelhas que vivem em nosso apiário. Um dia, quando estava revisando as colmeias, não imaginávamos o que se passava a poucos metros dali. É o seguinte, cara, eu estou vendo aqui, é um apiário com mais de 50 caixas de abelha. E os proprietários estão lá jogando fumaça e pelo jeito tem muito mel. O que eu vou fazer? Eu vou lá, assim que eles forem embora, eu vou lá sozinho, vou pegar uma caixa nas costas e vou vir para cá.
Em seguida, vocês têm que estar aqui, porque nós vamos pegar 50 caixas e nós vamos ganhar muita grana com esse mel, cara. Ok? Então não pode ter furo. Daqui meia hora você tem que estar aqui, que é o tempo que eles estão saindo e eu vou chegar lá para pegar uma caixa. Quatro dias depois, voltamos para colher o mel e nos deparamos com uma dura realidade. A mata estava totalmente queimada e no meio das cinzas, as colmeias. Diante daquela tragédia, nós pensamos que todas as abelhas estariam mortas. Ao notarmos uma das caixas que estava no chão, possivelmente colocada por alguém, avaliamos que não havia mais nenhuma abelha ali. Estariam todas mortas e queimadas, tendo em vista que essa caixa esteve no meio do fogo ardente. Mas, para nossa surpresa, um milagre aconteceu. Ao abrirmos a caixa, vimos que todas as abelhas estavam vivas. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus... Que linda história, né? Que possamos nos mantermos fiéis a Deus em qualquer circunstância, que Ele vai prover para a gente o que é necessário. Se você tem algum pedido para fazer em oração, se você tem quer compartilhar conosco algum desejo seu, algum pedido, seja por questão de doença, questão financeira, de trabalho, que você possa deixar no Facebook um pedido nos nossos canais, um pedido de oração. Pode ser inbox ou pode ser ali na descrição mesmo. Que possamos orar pelas nossas famílias. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Curvamos a nossa fronte. Santo e bondoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez sabemos, Senhor, que o Senhor tem sido fiel para com cada um de nós, Senhor. Sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Mesmo em situações difíceis, mesmo em provações, mesmo em lutas, o Senhor tem sido fiel, Senhor, para com cada um. Que o Senhor possa, Senhor, vir a atender os pedidos de oração que serão feitos, Senhor, conforme o Teu querer na vida de cada um. Que o Senhor possa estar cuidando daqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por alguma situação de saúde, Senhor. Que o Senhor possa estar com a Tua mão poderosa estendida, Senhor, nos lares, nos hospitais, aonde quer que seja, Senhor, Filho Teu, que o Senhor possa estender a Tua mão misericordiosa sobre ele. Que o Senhor também, Senhor, possa vir a falar o coração daquele, Senhor, que por algum momento, por algum motivo, estão se sentindo com medo, Senhor, de uma situação de emprego, de uma situação difícil que Deus possa na sua vida. Eu não sei, Senhor, o que nossos irmãos estão sentindo, mas que o Senhor possa entrar com a provisão dos céus, Senhor. Que eles possam manter a esperança que está em Cristo Jesus. Em nome dele que eu oro e agradeço. Amém.
Bom dia para você, meus queridos aí da internet. Muito bom dia para quem está aqui com a gente. Nós temos um pequeno número de pessoas que vieram. E é um grande prazer poder falar para você nessa manhã de sábado. Início de 2021 é um ano que a gente tem muita esperança, né? Nós vivemos aí um 2020 bastante conturbado, com bastante medo, eu diria. As pessoas ficaram muito presas, muito amarradas a essa coisa diferente que aconteceu, né? Talvez a última lembrança mais profunda de uma pandemia tão terrível tenha sido a peste negra, né? Que assustou muito as pessoas na época da Europa, enfim. Mas hoje nós temos a internet, nós temos a televisão, que pode ser uma grande bênção, como pode ser também algo que nos deixa preocupados, né? Mas, graças a Deus, embora nós vejamos certas notícias que nos entristecem nas mídias, nós também podemos ver esperança nas mídias. Nós podemos ver a palavra de Deus sendo pregada nas mídias, mesmo quando as igrejas não podiam estar abertas. E isso só mostra uma coisa: mesmo quando tudo está escuro, mesmo quando nós temos medo, Deus está à frente de todas as coisas. Eu queria convidar você para orar comigo mais uma vez, para nós abrirmos a palavra de Deus e meditarmos um pouquinho naquilo que Ele tem para nos dizer nessa manhã. Feche seus olhos aí onde você estiver. Pai querido que estás nos céus, nós te somos muito gratos, porque, embora nós estejamos vivendo tempos difíceis, tempos de medo, nós temos um Deus acima de todas as coisas, e esse Deus que está acima de todas as coisas não perde nada de vista. E nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo em meio a tantas dificuldades e tanto medo, nós estamos aqui. Porque nós estamos guardados por Ti. Nós temos sido abençoados por Ti. E nessa oração, Senhor, e quando nós ficamos sabendo das notícias de que mais de 200 mil pessoas faleceram por causa do Covid esse ano, desde o início até aqui no Brasil, nós queremos estender, Senhor, o nosso pedido a Ti, que conforte o coração das famílias que ficaram, aqueles que estão enlutados, que sofrem a perda de queridos, que o Senhor conforte o coração de todos e que o Senhor nos permita termos mais esperança através da Tua palavra, que nós possamos acreditar em dias melhores. Fica conosco, Senhor. Nos abençoa, fala ao nosso coração através da Tua santa palavra, em nome de Jesus te pedimos. Amém. E essa é uma verdade. Eu mencionei aqui na oração que mais de 200 mil pessoas só no Brasil perderam a vida por causa do Covid. E a gente acaba com isso tudo ficando com muito medo, porque a gente não tem muita certeza do que está acontecendo. Nós vemos as pessoas falando coisas, e aí um diz fica em casa, outro diz não, vai trabalhar porque precisa trabalhar. Um diz usa máscara, outro diz que não precisa usar máscara. Um diz que quando chegar a vacina, né, e essa semana nós tivemos também, para quem estiver assistindo no vídeo, nessa semana nós tivemos a notícia de que uma das vacinas já está sendo avaliada pela Anvisa. Então, as pessoas estão esperançosas por causa da vacina contra o Covid, porque poderemos voltar à vida normal. Alguns estão sem esperança porque acreditam que não vai adiantar muito. A gente não sabe em quem acreditar. E aí essa confusão, ela vai nos enrolando, nos enredando, e a gente acaba sem saber o que faz, o que pensar, o que dizer, para onde vai. E é triste quando a gente fica nessa situação, porque quando nós ficamos com essas dúvidas, a gente não consegue tomar uma decisão. E se a gente toma a decisão, a gente fica com medo de ter tomado a decisão certa, e em todas as coisas a vida é assim. Nós estamos falando de pandemia, mas muitas vezes você sentiu essa dúvida, talvez uma mudança de emprego, talvez que faculdade você iria fazer, ou enfim, que curso profissionalizante, se deveria casar ou não deveria casar, se essa é a moça certa para você ou o rapaz certo para você, né? Quantas dúvidas nós sentimos diariamente. E diariamente nós temos que tomar decisões. Existem alguns estudos que dizem que o nosso cérebro tem um número máximo de decisões que ele consegue tomar num dia. De decisões, assim, inteligentes, né? A bem da verdade. Então, assim, nós tomamos decisões. Quando você se levanta, a decisão que você toma é: coloco o chinelo ou não coloco? Né? Quando você vai para o banheiro, será que eu só lavo o rosto ou será que eu também escovo os dentes? Então, são pequenas decisõezinhas que você vai tomando durante o dia que vão minando a sua mente para quando você precisa tomar grandes decisões.
Então é por isso que a gente tem que guardar o espaço da mente para as grandes decisões. É por isso que você não deve tomar uma decisão quando você está muito nervoso, ou quando você está muito ansioso, ou quando você está muito triste, né? Porque o nosso cérebro acaba ficando meio embotado por causa disso, e a gente passa a ter dificuldades. E as decisões, elas fazem uma grande diferença na nossa vida, porque elas podem significar algo muito bom ou algo muito ruim. Em todos os momentos nós tomamos decisões. Em todos os momentos nós precisamos saber se estamos certos ou se estamos errados. Nós precisamos ter a certeza do que estamos fazendo. E deixa eu falar para você mais uma coisa. Como nós temos sido enganados ultimamente. Sempre foi assim. Mas ultimamente parece que está bem mais. Agora que nós temos a internet que dá voz às pessoas, porque antigamente, né, no meu tempo de criança, por exemplo, eu assistia as coisas na televisão, e aí você tinha lá o apresentador que falava boa noite, e quando ele falava boa noite no final, estava tudo certo, o que ele falou era verdade. E aí um jornal, de repente um jornal impresso, uma revista. Hoje em dia, a internet permite que você tenha a possibilidade de discutir. Então, quando alguém dá uma notícia na internet, já vem as pessoas que falam que acreditam, as pessoas que falam que não acreditam, que está certo, que está errado, que é esquerdista, que é direitista, que é taxista, que é motorista, que é... Entende? O mundo se tornou uma polarização desnecessária. E o que mais preocupa é que as pessoas acham que só existe um lado e o outro em tudo. A gente precisa entender que entre o preto e o branco existem muitos tons de cinza no meio. Né? Até que o preto se torne completamente branco ou o branco se torne completamente preto. E isso a gente está falando de cores. Porque a gente tem que tomar cuidado até com isso. De repente você faz uma menção dessa aqui e alguém pega e recorta só um pedacinho de um vídeo e fala, olha que racismo isso que ele falou. Quando a pessoa nem é racista, a pessoa nunca pensa nesse assunto. E nós temos a máxima certeza, seres humanos são idênticos. Né? O que importa é quem você é por dentro. A aparência física não tem a menor diferença. Isso, entende? No que o nosso mundo se tornou? Que coisa chata que isso está se tornando. A gente não consegue, a gente tem dificuldades para expressar opiniões, mas é preciso realmente ter preocupação com a opinião que você expressa, porque o que você diz toca na vida de uma pessoa. E isso pode ser a diferença entre a felicidade e a destruição de uma pessoa. Veja que coisa interessante, existe uma história, uma pequena história, que uma pessoa estava presa, né, num reino específico, e essa pessoa estava presa, e aí o rei precisava dar a ordem da execução dessa pessoa. Só que o rei decidiu que não era para essa pessoa morrer, porque na imaginação do rei, naquilo que o rei desejava, aquela pessoa precisava permanecer viva, ela não era culpada. E aí o rei falou e escreveu uma cartinha dizendo assim, matar, não, vírgula, soltar. Só que ele esqueceu a vírgula. Então ele escreveu, matar, vírgula, não soltar. Olha que diferença faz uma vírgula na vida de alguém. Né? E isso vale para você, para aquilo que você diz, para a forma como você se comporta, para a forma como você toca na vida das pessoas. Porque isso pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Independente do que você pensava ou deixava de pensar. A história que nós vamos ler agora na Bíblia, e eu vou convidar você, se você tiver uma Bíblia, aí você pode abrir junto comigo, é uma história que mostra muito bem isso que eu estou dizendo. Só que a gente vai ver que para Jesus isso não faz a menor diferença. Essa é a diferença dele para mim, dele para você. O que nós vamos ler está no capítulo 5 do Evangelho de João. Lá no seu Novo Testamento, o quarto livro é o Evangelho de João. Capítulo 5. E é uma das histórias mais incríveis para mim. Me toca muito. Porque o contexto em que ela aconteceu e a forma como Jesus tratou essa história me mostra diferentes aspectos do nosso Salvador. Vamos ler juntos? Eu vou ler com você. Eu vou pegar minha Bíblia aqui mais pertinho, tá? E ela diz o seguinte, a partir do verso 1. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Neles jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Veja que está entre colchetes na sua Bíblia. Se você estiver lendo ela, repare isso lá. Depois eu explico por quê.
Então ele dizia que havia essa grande multidão, e aí entre colchetes diz assim: esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Fechou colchetes aqui. E aí continua no verso 5. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha na água no tanque quando a água está sendo agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Verso 8. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira, colocou-se a andar. E aquele era um dia de sábado. Olha que interessante essa história. Vamos tentar fazer um apanhado e entender um pouquinho melhor o que cada coisa quer dizer aqui. Primeira questão. Jesus estava se deslocando de um lugar para o outro e ele passou por um lugar que em hebraico era chamado de Betesda. Betesda, se você fosse trazer para a tradução dos dias de hoje, significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Alguma coisa não vai bem quando você precisa de misericórdia na sua vida. Naquele lugar, havia uma multidão muito grande de pessoas. Se você for procurar no Google, você está aí no computador, se você quiser, abre mais uma telinha do seu navegador e procura tanque de Betesda. Você vai ver algumas fotos da arqueologia atual, você vai ver algumas fotos ali, você vai perceber que esse tanque ele tem algumas características interessantes, porque quando a gente lê essa história, sem conhecer o contexto, a gente imagina que esse tanque ficava na superfície. Então, Jesus estava passando na rua, e aí ele olhou para o lado e ele viu um tanque. Olha o tanque aqui, tem bastante gente. Não foi assim. Se você olhar aí nas suas fotos, você vai perceber que o tanque é bem para baixo. Você precisa descer vários degraus, né? Ele fala em alguns textos fala de 5 alpendres, né? Ou é quase como se fosse 5 andares. Se você for olhar nas fotos, você vai ver que a rua passa lá em cima, né? O mundo acontecia todo lá em cima e o tanque era lá embaixo. O tanque era lá embaixo. E as pessoas ficavam lá. Se você for ver, é um espaço que não é muito grande. E havia uma multidão ali. Imagina as pessoas todas abarrotadas em cima umas das outras ali. A gente fala tanto de aglomeração nesses momentos de pandemia. Imagine agora um lugar onde talvez centenas, talvez até mais que isso, de pessoas doentes estavam ali. Ali você encontrava pessoas cegas, ali você encontrava pessoas que eram paralíticas, que não podiam andar. Naquela época não existia cadeira de roda como tem hoje, né? Essas pessoas não podiam andar, então elas precisavam se arrastar pelo chão. Ali existiam pessoas com outros tipos de doença, muito possivelmente pessoas que tinham lepra, pessoas que tinham câncer, pessoas com esperança de serem curadas. Você viu que quando nós lemos entre colchetes, e o que eu quis dizer com esse entre colchetes? É que quando você encontra um texto na Bíblia que está entre colchetes, sabe, colchete é aquela, parece uma chavinha, assim, um lugarzinho que ele separa o texto do resto. Quando você vê um texto entre colchetes, isso significa que aquele texto não faz parte do original. O autor original não escreveu. Então, isso quer dizer que João não escreveu isso. Esse texto foi acrescentado à Bíblia. Mas Alexandre está falando que então tem textos que não foram inspirados por Deus na Bíblia? Sim, tem algumas coisas que não foram escritas pelos autores originais. Por um motivo muito simples. Muito simples. Imagine que eu fale para você nesse momento assim: mas é só uma gripezinha porque eu tenho histórico de atleta. Você sabe do que eu estou falando? Né? Por favor, se você for de direita, eu não estou criticando ninguém. Tá? Se você é de esquerda, também. Não estou criticando ninguém. Mas, quando você fala essa frase, você sabe de quem eu estou falando. Você sabe em que contexto essa frase aconteceu. Porque nós estamos em 2021, essa frase aconteceu em 2020. Está muito recente na nossa memória, a gente sabe o que é. Né? Não estou dizendo que eu concordo ou discordo, nem você concorda ou discorda. Tá? Não vamos politizar isso aqui. Mas você sabe do que estou falando. Algumas pessoas um pouquinho mais antigas, quando eu uso o termo Ayrton Senna do Brasil, alguém sabe do que eu estou falando? Claro que sabe. Nós estamos falando de algo que aconteceu há um pouco mais de 20 anos atrás. Né? Um piloto brasileiro de Fórmula 1 que ganhava muitas corridas, é uma pessoa que é muito admirada por fãs de Fórmula 1, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro.
Estamos falando de Ayrton Senna. Né? Muitas pessoas sabem quem foi Ayrton Senna, mas muitas gerações já não sabem mais. Se você pergunta para uma criança aí de 15 anos, criança, né, um adolescente de 15 anos, e você fala, quem foi Ayrton Senna? Possivelmente ele não vai saber, a não ser que ele seja alguém que gosta de automobilismo. Tá? Ele pode ser que ele saiba. Entende? Então já não é mais a mesma coisa. Esses textos que são colocados entre colchetes são textos de crendices populares ou coisas relacionadas ao contexto da época que, com o passar do tempo, paravam de fazer sentido. Imagina essa história sem essa explicação. Vocês perguntam, mas por que o cara ficava ali do lado da água? O que tinha a ver? Aí o texto está aqui explicando para você. Ele ficava porque acreditava-se que, de tempos em tempos, um anjo vinha do céu e tocava nas águas e as águas se movimentavam. E quando a água se movimentava, a primeira pessoa que entrasse no tanque era curada de qualquer enfermidade que ele tivesse. Entendeu agora? Você já parou para pensar quantas pessoas acreditam na mesma coisa hoje? Quantas crendices acontecem ainda hoje, em pleno 2021? A grande questão é que essa crença movimentou aquele paralítico. Fez com que ele tomasse uma decisão. Eu prefiro ficar ao lado de um tanque cheio de gente doente, esperando por um milagre que talvez nunca vá acontecer comigo, do que ficar em casa, esperando nada acontecer. Por um lado. Por outro, talvez ele tenha deixado de viver a própria vida, tenha deixado de conviver com seus amigos, com seus parentes, com seus familiares, por causa de uma crença. E o que é certo? Como é que eu vou poder dizer para você o que é certo e o que é errado? E quem tem esse poder, e quem tem essa autoridade para dizer para você o que é certo e o que é errado? Quem conhece suficientemente todas as coisas para poder dizer o que é certo e o que é errado? Você entende? A internet nos dá voz, nos permite falar o que pensamos, mas talvez não necessariamente isso seja verdade. Por isso você precisa filtrar o que está ouvindo. Por isso você precisa ter certeza do que está vendo. Quantas vezes você recebeu a famosa fake news no seu celular, dizendo que fulano de tal morreu. Não, fulano não morreu. Fulano de tal não sei o quê. Fulano de tal não aconteceu não sei o quê. E você fica naquela, você não sabe no que acreditar. E muitas pessoas sequer vão procurar outras fontes para descobrir se realmente é verdade. E saem divulgando isso. Nessa época acontecia a mesma coisa. Eu não sei se um anjo foi lá e tocou na água de fato, se não tocou na água, se de fato a água se movimentava, se não se movimentava, se quando ela se movimentava e alguém entrava, saía ou não curado. É muito possível que alguma coisa parecida tenha acontecido para que a crença continuasse, de alguma maneira. Mas o fato é que aquele homem estava ali esperando por 38 anos um milagre. Esperando por um milagre. Esperando por um milagre. Talvez eu esteja falando para você que está esperando um milagre há muito tempo. Talvez você esteja esperando há muito tempo que alguma coisa aconteça. Que aquilo que você está vivendo se torne em algo melhor. Que talvez o seu emprego melhore, que talvez a saúde da sua família melhore, que talvez você encontre uma pessoa melhor para conviver, para casar. Talvez você esteja esperando que você consiga ser uma pessoa, um profissional melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. À espera de um milagre. E há quanto tempo você espera esse milagre não chega? Aquele homem estava ali há 38 anos aguardando por um milagre que talvez nunca viria. Porque imagine se realmente a história fosse verdadeira. Qual é a chance de um paralítico chegar na água antes de um cego, por exemplo, que tem o ouvido muito mais aguçado do que uma pessoa que enxerga? Ele ouviria o movimento da água e se jogaria muito mais rápido, porque o movimento do corpo deles é normal. Entende? 38 anos poderiam se tornar 70. Mas essa história mostra uma coisa muito interessante. Jesus desceu até aquele homem. Sabe? Jesus estava caminhando lá em cima. Se você olhou a foto, você está entendendo o que eu estou falando. Ele estava passando lá por cima. E de repente Jesus ouviu aquelas pessoas. E Jesus desceu, e é interessante que a história diz que Jesus sabia quem era aquele homem. Ele sabia que aquele homem estava há muito tempo. Como é que ele sabia? Talvez alguém tinha contado para ele. Jesus era Deus. De alguma maneira ele sabia. Mas o fato é que Jesus desceu ali, naquele tanque, desviando-se do seu próprio caminho, por um único motivo. Por causa daquele homem.
Você acha que você não tem importância para Deus? Você acha mesmo que você fez alguma coisa tão terrível na sua vida que Deus tenha se esquecido de você? Que Deus tenha olhado para o lado e falado, olha, eu posso me importar com qualquer pessoa menos com esse aqui, porque esse aqui não presta. Você acha mesmo que você desceu tão baixo que Deus não possa ir até você? Que Deus não possa te alcançar? Que Deus não possa te transformar? Você acha de verdade que Deus, o Deus que criou você, não vai se importar com você? Jesus desceu até aquele homem. Ele foi lá só para isso. E olha que interessante isso. Jesus foi até aquele homem e ele fez uma pergunta. Que se fosse você e eu, a gente ia falar, mas que pergunta boba é essa? Não faz sentido. Mas aquele homem estava ali há 38 anos. E agora Jesus chegou até ele, olha para ele e diz assim, você quer ser curado? Por favor, né? Eu estou há 38 anos aqui esperando essa água se mover. Toda vez que ela se move, alguém entra na minha frente. Eu nunca vou conseguir, eu já estou até sabendo que não vai dar. O Senhor olha para mim e me pergunta se eu quero ser curado? Não foi isso que ele respondeu. Você viu, a gente já leu. A resposta daquele homem foi uma resposta de alguém que estava perdendo a esperança. Quando Jesus faz essa pergunta, o verso 7 diz assim, a resposta dele, Senhor, não tem ninguém que me faça, ou que me ponha dentro do tanque, quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, desce outro antes de mim. A resposta de alguém sem esperança. Quantas pessoas sem esperança existem nesse mundo? Quantas pessoas que já não acreditam mais? Algumas pesquisas dizem que um número incrivelmente alto de suicídios aconteceram no ano de 2020. Pessoas com medo da pandemia. Pessoas com medo do que seriam os efeitos. Não sabiam o que iriam fazer. Não sabiam como sobreviveriam aquilo tudo. Entende? Pessoas com medo, sem esperança. Talvez você esteja agora chorando a perda de alguém que você ama, por causa do Covid, ou por outros motivos. E enquanto você está aí triste, dá uma sensação de impotência, não dá? Parece que o mundo vira as costas para você. Eu tive essa experiência terrível quando eu tinha 11 anos, o meu pai faleceu. Parece que abre um buraco embaixo da gente. Parece que o mundo se escurece, a gente não consegue entender, embora eu fosse ainda bem criança. Eu sinto até hoje a falta. Até hoje, eu vejo coisas que o meu filho faz, ou vejo coisas que eu conquisto na minha vida, e eu fico pensando, o que meu pai diria? Será que ele se orgulharia de mim? Será que ele ficaria feliz em ver as minhas conquistas? Ele gostaria de conhecer o meu filho? Você entende? São respostas que eu nunca vou ter. Aquele homem tinha perdido a esperança. Ele sabia que não tinha mais oportunidade para ele. Se aquele homem soubesse quem era Jesus, ele não teria dado aquela resposta. Porque lá em cima, fora do tanque, existiam muitas coisas incríveis acontecendo. Lá em cima havia um homem que estava pregando, que estava curando, que multiplicava pães, que multiplicava peixes, que falava palavras doces, que falava palavras de esperança, que pregava a chegada do reino de Deus, o reino de Deus que não é esse reino desse mundo, esse reino de tristeza, de sofrimento. Lá em cima havia esperança, mas aquele homem não sabia, porque ele estava ali diante de um milagre que talvez nunca acontecesse. Ele estava à espera de algo que talvez não fosse possível, aguardando em uma esperança que era falsa. E quando Jesus se aproximou dele e falou com ele, ele não fazia ideia de quem era Jesus. Veja que tristeza. Quando Jesus se aproximou daquele homem, ele não fazia ideia de quem era, para dar essa resposta. Porque se ele soubesse, ele faria como o cego, Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele sabia quem era Jesus. Ele correu atrás de Jesus, ele era cego. Ninguém deixava ele passar. E mesmo assim ele gritou e Jesus ouviu. Mas eu vou dizer para você mais uma coisa. Preste atenção nisso. Mesmo que você não fale, Jesus não precisa das suas palavras, porque Ele lê você aqui dentro.
Ele leu sua mente, Ele leu seu coração, mesmo que você não peça. Porque aquele homem não pediu um milagre para Jesus, mas Jesus sabia que ele estava lá. 38 anos é uma vida. Eu tenho um pouquinho mais que isso. É uma vida. Quantas coisas aconteceram na minha vida? Aquele homem estava há 38 anos esperando um milagre. Aquele homem perdeu a convivência com a sua família. Imagine aquele lugar, casa de misericórdia. Imagine como aquele lugar era. Porque eu imagino que um paralítico não iria procurar um banheiro, sabendo que a água poderia se movimentar na hora que ele fosse para o banheiro. E acho que nem os outros. Tenta imaginar o cheiro daquele lugar. Tenta imaginar o cheiro de carne podre dos leprosos que estavam ali em busca de um milagre. Tenta imaginar que cena dantesca era aquela. Que cena horrível, que lugar. Mas como é que alguém vai ter esperança num lugar desse? Jesus desceu até aquele homem. Jesus não se importou com o cheiro. Jesus não se importou com o sofrimento. Jesus não se importou com quantas pessoas estavam reclamando ali embaixo. Jesus desceu até aquele homem. O que faz você pensar que Jesus não vai descer até você? Por que você acha que é tão inferior, que Jesus não pode vir até você, que Jesus não pode ouvir a sua oração, que Jesus não pode transformar a sua vida naquilo que você deseja, naquilo que você sonha? Você acha mesmo que Jesus é seletivo dessa forma? Naquela história ele desceu por causa daquele homem, mas qualquer um que pedisse o milagre receberia. Porque a única condição para que o milagre aconteça é a vontade de Deus. Não é a minha fé. Não é o quanto eu dou de oferta, ou dízimo, ou dinheiro, ou doações. Não é o quanto eu faço de obras assistenciais. Não é o quanto eu estudei, ou a profissão que eu tenho. A única condição é o amor e misericórdia de Deus. Ele é quem decide. Milagres não se explicam, milagres se aceitam. Essas palavras não são exatamente minhas, mas elas cabem muito bem aqui. Eu não tenho que provar que é possível ou deixa de ser possível, eu não sei. Quem sou eu para dizer isso? Talvez alguém mais cientista seja cético em relação a isso, talvez não. O que eu posso garantir para você, sem sombra de dúvida, é que milagres acontecem todos os dias. Você quer saber de um belo milagre que aconteceu hoje? Você está acordado e me assistindo agora. Grande coisa, todos os dias da minha vida isso aconteceu. Deixa eu contar para você uma coisa. Durante o seu sono, existe um momento específico dele, que é o chamado sono REM, R-E-M, em que você está em condição de morte. O seu corpo está basicamente desligado. Porque o seu cérebro precisa de recuperação, e para isso ele tem que usar toda a energia, toda a circulação e oxigenação do seu sangue, do seu corpo. Então o que ele vai fazer? Ele desliga todos os seus órgãos. Órgãos não, né? Os órgãos vitais ficam, mas ele desliga o seu corpo. Repare, algumas vezes você está dormindo e você tem um sonho e você não consegue se movimentar, já percebeu? Você não consegue se mexer. É isso. É o seu cérebro desligando o seu corpo. Isso é tão verdade. Sabe quando você está deitado, que de repente dá aquele tranco assim, você está quase dormindo e dá aquele tranco, que parece que você vai cair da cama? Isso é o seu cérebro perguntando para o seu corpo se ele ainda está vivo. Sabe? É o cérebro que ele tá revisando as partes do corpo para ver se está tudo certo. Porque você está entrando em um estado de descanso tão profundo que o cérebro pensa que está morrendo. Então, deixa eu contar para você. Enquanto você está nessa condição de sono, você pode morrer perfeitamente. E você nem vai saber. Porque, a bem da verdade, de certa forma, você está morto naquele momento. Porque o seu cérebro está se recuperando. Naquele momento, tudo desliga. Então, você estar acordado agora significa que o seu corpo se recuperou do estado de sono profundo. Isso, para mim, é um milagre. Sabe o que é um milagre? É você poder respirar perfeitamente e o seu corpo conseguir fazer as trocas gasosas do oxigênio, etc. e tal. Isso é milagre. Sabe o que é milagre? Milagre é uma criança nascer. Porque isso é o maior absurdo que pode existir. Um ser humano sai de outro. O corpo se torna uma fábrica de seres humanos? Você consegue entender? Milagres acontecem todos os dias. Um milagre acontece quando alguém sorri para você. Um milagre acontece quando uma criança aprende a falar ou aprende a andar. Um milagre acontece quando você sente compaixão pela outra pessoa. Porque você não tem nada de relacionamento com essa pessoa, mas você sentiu pena dela, você sentiu dor pelo sofrimento dela e você se movimentou a fazer uma boa ação e ajudar essa pessoa. É assim que os milagres acontecem.
E existem os grandes milagres que acontecem também, é óbvio. Aquele homem não imaginava o que Jesus podia fazer por ele, mas ainda assim Jesus fez. Agora, a parte mais importante dessa história, e com isso eu vou encerrando, foi a decisão daquele homem. Porque Jesus se aproximou daquele homem e fez uma pergunta simples: você gostaria de ser curado? O homem poderia dizer não. E essa história terminaria ali. Mas ele queria. E ele falou para Jesus isso. Com outras palavras, mas ele falou. E aí sabe o que acontece? Jesus olhou para aquele homem e ele disse assim: levanta-te, pega a tua esteira, o teu leito, porque esse leito era uma esteira de palha que eles usavam. Pega o teu leito, levanta-te e anda. Sabe o que aconteceu nessa hora? Jesus falou e começou assim, uns sons incríveis. E assim o céu começou a ter uma outra cor. E agora uma luz emanou de Jesus e brilhou sobre aquele homem. E aquele homem então começou a sentir uma força descomunal em seus membros. As pernas que já eram atrofiadas começaram agora a ficar fortes. E ele começou a ver os músculos crescerem novamente. E agora aquele homem num salto se levanta e ele foi curado. Foi isso que aconteceu? Não foi. Seria lindo, uma cena de cinema, mas não foi. Você sabe o que aconteceu naquele momento? Nada. Absolutamente nada. Naquele momento, aquele homem só se levantou porque ele acreditou. Não sentiu nem um calafrio, nem um friozinho na espinha, nem um fiozinho de cabelo se levantou. Tudo permaneceu do mesmo jeito. O que fez a diferença foi o momento em que aquele homem tomou uma decisão e se levantou. Quando ele tomou a decisão de tentar se levantar, o milagre se concretizou completamente. Se ele não tivesse feito isso, as palavras de Jesus poderosas não teriam feito diferença nenhuma. Você consegue entender que se você não tomar decisões na sua vida, Deus não pode te ajudar? Deus não vai pegar na sua mão e falar assim: vem cá, vou te levar, vai ter que fazer. Deus não vai fazer isso por você. Ele não faz isso, não é do feitio dele. Mas Ele pode te abençoar com coisas que você nunca imaginou, com uma força descomunal para conseguir vencer o que você tem que vencer. Mas você tem que querer. Você vai ter que acreditar. E quando você acreditar, e quando você decidir, você vai ver um Deus Todo-Poderoso agindo a seu favor. Não importa quem você é. Não importa o que você já fez. Não importa as decisões erradas que você já tomou. Não importa se você um dia detestou a Deus. O seu passado ficou para trás. O que importa é o hoje. É você do dia 9 de janeiro de 2021. É você do próximo dia, do próximo dia, do próximo dia. É esse que Deus quer. Não interessa o que você fez. Interessa o que você vai fazer agora. Interessa em como você vai reagir agora. Milagres acontecem. Você está buscando um milagre? Qual foi a última vez que você virou uma noite ajoelhado ou ajoelhada, pedindo a Deus do fundo do seu coração por alguma coisa? Quando foi a última vez que você virou uma noite chorando aos pés de Jesus, implorando pela misericórdia dEle, clamando pelo milagre que você espera? Ele pode fazer? Sim, Ele pode fazer. Mas você quer realmente que Ele faça? Acredite. Peça. São palavras do próprio Jesus: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta se abre. Mas você tem que acreditar. Jesus não vai fazer um milagre que você não quer. Jesus não vai fazer por você o que você não está querendo, o que você não está buscando. Acredite nisso. Eu quero que você pense nas palavras do que nós estamos dizendo agora. Nós vamos ter uma mensagem musical daqui a pouquinho. E eu gostaria que você meditasse nisso. Que você coloque no seu coração o quanto
Deus pode fazer por você e o quanto Ele deseja fazer por você. Mas lembre-se, Deus não vai fazer o que você não quer. Pense nisso, enquanto nós estaremos em pensamento de oração aqui. Ao colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi, quando de ti me afastei e tão longe vaguei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente e o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronta estou para cumprir o teu querer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações, esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixes ir. A tua companhia que jamais quero perder, renova minha fé e me ensina a obedecer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações, esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos. Quero o poder transformador do teu perdão. Se não fosse a tua graça, não sei onde estaria. Te peço, te agradeço por me dar mais uma chance. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações, esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, eu quero confiar nas tuas mãos. Quero o poder transformador do teu perdão. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão.
Vamos falar com Deus? Com as palavras desse hino, Senhor, é exatamente o que tem acontecido. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações, esperança de que tudo vai mudar, porque vai mudar, Senhor. Talvez não exatamente como nós desejamos, mas vai mudar, porque o Senhor está à frente de todas as coisas, está à frente da história deste mundo. O Senhor está à frente de cada coisa que acontece. Claro, nós sabemos que não é a tua vontade que as pessoas estejam sofrendo. Não foi escolha tua que isso acontecesse. Não é o teu desejo ver o sofrimento das pessoas. Mas infelizmente há coisas em que o Senhor não pode tocar enquanto todas as coisas não se cumprirem, todas as profecias não se cumprirem, enquanto não for possível que o Senhor Jesus volte nas nuvens dos céus. Até lá, Senhor, nós te pedimos, nos ajuda a passar por tudo isso. Nos dá forças para confiarmos em Ti, porque o Teu poder transformador pode fazer toda a diferença em nós, Pai. Coloco nas Tuas mãos a cada um que está ouvindo essa mensagem. Que os Teus milagres se façam reais na vida dessas pessoas. Os milagres que o Senhor desejar. Os milagres que forem o melhor para a vida delas. Que se faça segundo a Tua vontade, segundo a Tua misericórdia. Em nome do Todo-Poderoso Senhor Jesus. Amém. Guarde em paz.